Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um zagueiro voltando ao Cruzeiro por meio do ano, atleta que tinha uma expectativa de render, um valor interessante para o clube, mas que está retornando ao time e eu até vejo com bons olhos para ele ser aproveitado pelo técnico Pepa e tudo mais. Quero saber se vocês concordam comigo, discordam, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero falar aqui também sobre o Matheus Davó, jogador que vai agora lá para o Chipre. Eu pensava que ele já tinha ido no meio do ano, só que não foi o que aconteceu. Bom, e também falar sobre dois atletas que estavam na base do Cruzeiro, lá no PSV da Holanda, que são dois dos jogadores mais promissores dessa nova geração da base do Cruzeiro, que teve essa experiência também já internacional. Dois atletas que, na minha opinião, em breve vai render um valor realmente bem interessante ao time do Cruzeiro. Só antes de começarmos a por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Tá aqui também o nosso canal de cortes do Cruzeiro News, estamos quase chegando aos 2 mil inscritos por lá. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também da Leon, onde você pode resgatar esses R$25 para você apostar como quiser. E eu vou deixar outras dicas aqui de jogos para vocês da final da Champions League. Amanhã, no sábado, entre Manchester City e Inter de Milão. Uma vitória do City pagando bem, 1,43 a cada real apostado. Então entra dentro dessa cotação que eu passei aqui para vocês. O empate aí já não pode, que no máximo é odds, se você for resgatar esses R$25, no máximo a R$3, tá? Tem também aí outras partidas que eu quero destacar: o jogo do Cruzeiro, amanhã contra o Bahia, uma vitória do Cruzeiro pagando também bem, fora de casa 2,96 a cada real apostado, uma vitória do Bahia 2,30 e o empate 3,25. Então para você começar na Leon, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Matheus Davó, que sim, ele ainda fazia parte do elenco do Cruzeiro, tá? Não registrado no Campeonato Brasileiro, mas ele ainda não tinha ido pro futebol lá do Chipre e, por incrível que pareça, eu até estava pensando ontem, Falei, gente, mas o que aconteceu com o Matheus Davó? Depois eu até vou pegar os números dele para ver como que está, lá no futebol europeu, que não foi o que aconteceu. Ele continuou no Cruzeiro, fechou a janela internacional, ele não foi registrado no Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e só foi anunciado ontem, lá pelo Pafos do Chipre, time recém-criado, e vai ficar por lá durante um ano, até junho de 2024, um empréstimo de uma temporada. O Cruzeiro, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, de acordo também com o Super Sports, não se pronunciou ainda, sobre, pode ser que tenha uma compensação financeira para o Cruzeiro ou algo nesse sentido, até porque o Cruzeiro pagou, de acordo aí com alguns portais, 3 milhões a 3 milhões e meio de reais pelo Matheus Davó, que tinha ainda contrato com o Corinthians. Mas ele fica lá um ano, porém o contrato dele com o Cruzeiro ainda teria mais um ano e meio de extensão, já que até o final de 2025 é um contrato bem longo do atacante, que chega no Cruzeiro, teve um número pequeno de jogos, apenas 4 partidas, ele conseguiu ser expulso em um desses ainda, e assim, eu até daria um pouco mais de espaço para ele, só que ele realmente fez jogos tão ruins que é raro o Cruzeiro fazer isso, um atleta chegar, jogar 3, 4 jogos e já sair, viu? É muito, muito raro mesmo. Nem em 2020, 2021 não acontecia isso. Imagina agora, mesmo assim, nossa, que conotação errada, sabe? Quem que olhava pro Matheus Davó e falava, nossa, esse cara realmente vai dar certo muito aqui no Cruzeiro? Cara, não tem como, porque os números dele do ano passado pelo Bahia foram ok, 40 jogos, 10 gols e 4 assistências. Bom, foram bons números. Só que, já na reta final da Série B, ele vinha sendo reserva pelo Bahia e os números dele na Série B eram muito abaixo. Então, não fazia muito sentido. Se fosse de graça, ok, aí sim, mas o Cruzeiro ainda tendo que pagar uma compensação financeira, eu acho que o Cruzeiro errou demais. Ele que pode atuar tanto como um centroavante e um segundo atacante, Na teoria, seria o reserva do Gilberto, que até na minha opinião o Edu seria muito melhor. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Tomara que jogue muito por lá, Faça muitos gols, seja vendido, até porque o Cruzeiro poderia sim pegar um percentual bem relevante da sua venda futura. Bom, quero falar aqui agora sobre o zagueiro Paulo do Cruzeiro, onde você não deve ter visto em nenhum portal, mas já trazendo aqui antecipado para vocês, o atleta está voltando ao Cruzeiro depois do empréstimo lá no futebol europeu. Não dá para cravar que ele vai jogar pelo Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vai receber ele de volta, vai ver se vai ser utilizado ou repassado para outra equipe, mas já é certo que ele está retornando desse empréstimo e não vai ser comprado. Por quê, Gustavo? Ele foi emprestado lá para o Santa Clara de Portugal, clube que eu até trouxe um vídeo, falando sobre o Adriano e tudo mais. O Adriano foi titular absoluto, já o Paulo não. O time ficou aí na última colocação do Campeonato Português, rebaixado para a segunda, e assim, se ele chegasse a 15 partidas
pelo Santa Clara, o clube português deveria pagar 1,5 milhão de euros, ou seja, 8 milhões de reais, para ter ele em definitivo, como cláusula já estabelecida no contrato. Até o Globo Esporte trouxe uma matéria, se eu não me engano foi em setembro, outubro, né, que ele já tinha 6 jogos pelo Santa Clara, ou seja, já tinha chegado quase na metade da meta estabelecida, só que assim, depois de outubro, novembro, o atleta quase que não jogou, foram pouquíssimas partidas. Nesse ano, se eu não estiver muito enganado, ele entrou em campo em apenas 3 oportunidades, né, que ele tinha 8 jogos, se eu não me engano, na virada do ano. Aí ele fez 9, 10 e 11 agora pelo Santa Clara, pouquíssimos jogos. Vale lembrar que ele joga também na última rodada contra o Benfica, ele entra ali no finalzinho, derrota de 3-0 para o Benfica fora de casa, ele joga 7 minutos, antes disso havia jogado dia 19 de fevereiro contra o Famalicão, 9 minutos, e antes disso 29 de novembro, caramba, então ele jogou 2 vezes só nesse ano, enfim, é aquela coisa, né, pelo menos ele teve essa experiência internacional. Com certeza, se tivesse no Cruzeiro, teria jogado tão pouco quanto foi. Mas é um atleta que, sinceramente, se tivesse aqui no início do ano, eu acho que poderia ter, sim, espaço no time, no Campeonato Mineiro, né? Atleta de 21 anos de idade, que ele, o Paulo e o Everton, né? Os 2 jogadores da base do Cruzeiro, com várias convocações para a seleção brasileira. O Paulo também, que assim como eu, né, também é goiano, ele é lá de Anápolis, cidade muito próxima aí de Goiânia, e que está no Cruzeiro tem muito tempo, desde o Sub-17, e desde daquela época ele já era convocado para a seleção. Ele participou, por exemplo, da Copa do Mundo Sub-17, da sua categoria, lá em 2019 pela seleção brasileira. Teve várias convocações para a seleção Sub-20, Sub-19, então é um atleta que vem chamando muita atenção tem muito tempo, mas profissionalmente o Cruzeiro ainda não deu muito espaço. 2020, 2 jogos, 2021, 4 partidas e 2022, 1 jogo apenas. Então, no total, apenas 7 jogos profissional pelo Cruzeiro e mais essas 11 partidas lá pelo Santa Clara de Portugal. Está retornando. Agora, se o Cruzeiro vai dar mais espaço para ele ou vai emprestá-lo para outra equipe, aí só o futuro vai saber. Mas é um jogador que eu acho que o Cruzeiro tem que dar espaço para alguns atletas da base, sabe? É aquela coisa, o Campeonato Mineiro que era para ser testado como isso, basicamente não serviu para nada, para não falar outra coisa aqui, né? Porque, pô, o Juan, o zagueiro, né, da zaga, era um atleta que, na minha opinião, poderia já até ser titular do Cruzeiro hoje, tá? O que teve renovação do contrato recentemente. O Everton também tem esse potencial. E agora o Paulo retornando de empréstimo. Torcer aí para que ele tenha espaço. Senão, vai ser emprestado para uma outra equipe, no mínimo de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo um atleta com um potencial muito grande, que até poderia, né, ter rendido esses um pouco mais de 8 milhões de reais. E para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre 2 atletas da base do Cruzeiro também, que fez um período de experiência lá no PSV da Holanda, onde disputou um torneio bem tradicional lá do futebol europeu, pela equipe holandesa, que tem uma parceria com o Cruzeiro desde o início do ano passado, se eu não estiver enganado. Não consegui achar os números que ele fez lá para esse time, tanto o Juan Gabriel quanto o Juan Índio, não consegui achar, né, se eles fizeram gols e tudo mais, mas a dupla está de volta, até deixei aqui, ó, eles vestindo a camisa do PSV mesmo, lá na equipe. Eu pensei que eles iriam só treinar ou algo nesse sentido, que nada, fez até jogos e tudo mais pela equipe de base, o Juan Gabriel e também o Juan Índio, 2 dos principais jogadores da base do Cruzeiro nos próximos anos, que eu vou deixar aqui, né, o número deles e falar sobre cada um deles, que eu acho interessante, uma pequena ressalva aqui a esses atletas. Bom, primeiro aqui o Juan Índio, de apenas 16 anos de idade, que pode atuar aí muito mais como um ponta e também uma função como um meia ali, um segundo atacante, mas ali um cara que está sendo preparado para em breve ter espaço no Cruzeiro. Ele, ano passado, no time Sub-17, 13 gols em 20 jogos, aí ele começa esse ano também no Sub-17, só que em 3 jogos ele marca 6 gols, aí ele sobe para o time Sub-20, faz mais 6 gols, 3 assistências em 15 jogos. Então, tipo assim, ele já tinha 15 anos e jogava no Sub-17. Fez 16, continuou no Sub-17, estava arrasando tanto que foi para o time Sub-20 e ainda assim continuou com números excelentes. Inclusive marcou 3 gols na goleada contra o Atlético Mineiro na categoria de base e chamou muita atenção. O contrato dele é muito longo também com o Cruzeiro, né? Se não me engano, tem mais 2 anos, porque é longo porque quando o atleta é menor de 18 anos, não pode assinar um contrato maior do que 3 temporadas. Mas é um atleta que em breve sim tem potencial para render um valor muito interessante mesmo para o Cruzeiro. E eu gostaria de ver um pouco mais de espaço dos jogadores da base no Cruzeiro, principalmente de jogadores nessa função de ataque, né? Porque não temos opções e assim, acho que já tem alguns que estão não prontos, mas já muito bem encaminhado para aos poucos ter um pouco mais de sequência no time principal.
Bom, quero falar aqui também sobre o Juan Gabriel, jogador que é muito mais um meia, né? Também que vem se destacando muito, inclusive foi convocado para o Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira em 2023, onde ele jogou 3 jogos pela equipe, né? Vale lembrar que ele aí, então, é um ano mais velho, 17 anos, mas muito novo ainda, nessa atual temporada mesmo, pelo Cruzeiro Sub-17, 4 partidas e 1 gol. E logo também, assim como o Juan Índio, foi pro Sub-20, 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ano passado já havia jogado muito também pela equipe Sub-17, 28 jogos e 4 gols, e agora vem a nova safra de Juans, né, no Cruzeiro, que é igual eu estava falando com meu irmão, era o Vitor Roque, era o Vitor Leque, aí eram os 2 jogadores com o mesmo nome, agora vai vir essa nova safra com Juan Gabriel, Juan Índio, com grande potencial. Torcer para os atletas então dar certo na equipe de Sub-20, quem sabe ainda nesse ano não terem espaço no time principal, que é muito jovem, né, 16, 17 anos, mas o Vitor Roque também era, né, e olha o que acabou acontecendo. Então quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, análise. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aí no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, que eu conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que já trouxe aqui no canal. Esse aqui é só sobre opções no mercado sul-americano, que na minha opinião seriam ótimos nomes para chegar no Cruzeiro, e o link da Leão para você apostar aí, ó, tendo esses R$ 25 já ao você fazer seu cadastro. Valeu, galera!